Abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Você acha Obadias, e aí você acha Miqueias. Depois de Jonas, se você achar o profeta Jonas, você acha Miqueias. Miqueias 6, a partir do verso 1. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te e contende com os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a contenda do Senhor, e vós, fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Ó povo meu, o que tenho feito? Em que te enfadei? Abre a sua boca contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, da casa da servidão te remi, e pus diante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, dos que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheça as justiças do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus Altíssimo? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade, e o sábio verá o teu nome. Ouvi a vara e quem a ordenou. E ainda há na casa do ímpio tesouros de impiedade, com éfa pequeno, que é detestável. Seria eu limpo com balanças falsas, com saco de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência, e os habitantes falam mentira. Sua língua é enganosa dentro da sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás. A tua humilhação estará no meio de ti. Removerás, mas não livrarás. Aquele que livrares, eu entregarei a espada. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E o mosto, mas não beberás vinho. Porque se observam os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe, e vós lais nos seus conselhos deles, para que eu faça de ti uma desolação de seus habitantes e assovio. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Muito bem. Vamos orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, soberano, eterno e supremo, obrigado, Senhor, por permitir que mais um dia, mais uma oportunidade, o teu servo esteja aqui, junto, Senhor, com os servos reunidos em torno da sua palavra.
Perdoa, Senhor, peço o meu pecado, minhas faltas, minhas transgressões. Peço que o Senhor esteja, Senhor, abençoando cada uma das vidas que estão aqui, abençoando desde as crianças até os adultos. Peço que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão enfermos, com corações aflitos, Senhor. Peço que o Senhor esteja cuidando de cada um. Peço também, Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que não vieram, que o Senhor se compadeça de cada um deles e tenha misericórdia de suas vidas. Pai amado, fala conosco, Senhor, através de sua palavra. Fala ao nosso coração e à nossa alma. Toca em cada vida aqui, Senhor, que está aqui nesta noite, para a compreensão da sua palavra e para a obediência plena a ela, Senhor. Pai querido, guarda-nos da opressão do inimigo da alma, aquele que de dia e de noite, Senhor, não cessa de nos acusar. Pai, tenha misericórdia de nós. Nos livra, Senhor, do mal, do coração enganoso, da boca fraudulenta. Nos livra, Senhor, de toda a impiedade que está dentro do coração dos homens, Senhor. Nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. Abençoe nossas famílias. Abençoe, Senhor, nossos filhos. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Senhor, não deixe, Senhor, nós sermos pedras de tropeço. Não deixe isso, Senhor. Pai, abençoe a Tua palavra. E é em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Salvador, que nós estamos sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O profeta Miqueias está nas ruas, ele é um arauto da verdade. O profeta Miqueias, apesar de 2.700 anos, o seu livro profético está escrito há 2.700 anos. Mas ele é tão atual como a Veja, o Estadão, o Jornal de São Paulo. Ele é tão atual quanto o jornal da sua cidade, do seu estado. O profeta Miqueias, ele é tão atual, há 2.700 anos atrás, ele está contemplando aquilo que nós contemplamos nos nossos dias. Ele está ouvindo, vendo. Chega um ponto que ele perde a esperança de olhar para o homem, olhar para a humanidade. E realmente, meus irmãos, não somente o coração de Miqueias desfalece, como o nosso também, de olhar para o homem, ouvir que ele tanto ouve da palavra de Deus, mas não aprende nada, não pratica nada, não vive nada, mentiroso. Miqueias está dizendo assim: o engano e a mentira estão dentro de suas bocas. É atual, é hoje. Mas ele é um arauto da verdade, contemplando o pecado, olhando não somente o povo de Deus, mas também o restante de todas as coisas. E Miqueias, ele faz um raio-x da situação. Ele olha para todos os lados e chega um ponto que ele não vê esperança. Você quer ver a primeira coisa que vê? E olha,
capítulo 2 de Miqueias, versículo 1. Primeira coisa que Miqueias olha para o governo da terra, o governo do seu país. E aí ele diz assim, capítulo 2, versículo 1 de Miqueias: ai daqueles que nas camas intentam a iniquidade, maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Está no poder do governo mudar a lei, fazer com que a lei o favoreça, fazer com que a lei o encubra, arrumar artifícios e brechas dentro da lei. Eles maquinam o mal dentro da sua casa, em cima da sua cama, e no outro dia eles praticam o mal. Por quê, meus irmãos? Porque isso está no poder deles, está dentro das suas forças. E olha só o que eles fazem, o que Miqueias contempla e vê. Versículo 2: cobiçam campos, arrebatam as casas, tomam assim, fazem violência a um homem e a sua casa, uma pessoa e a sua herança. No tempo que Acabe, que foi citado no capítulo 6 de Miqueias, era o rei de Israel. Ele tinha muitas vinhas. O que é vinha? É uma plantação de uva. Ele tinha as mais bonitas, as mais maravilhosas, as mais bem cuidadas. Mas de repente ele bateu o olho em uma vinha que não era dele, era de um homem chamado Nabote, e que era a herança de sua família. Você sabia que herança não se vendia? Hoje os filhos não vê a hora que o pai e a mãe morrem. Herança. Você sabia que herança não se vendia? Aí chegou o Acabe para comprar a vinha do Nabote. Não, eu não vou vender, porque isso aqui é uma herança do meu pai. Hã? Aí ele voltou chorando para casa, o rei de Israel, chorando, as lágrimas. Chegou diante de sua mulher, da Jezabel. Eu queria aquela vinha, mas ele não veio, ele queria aquela vinha. Aí maquina-se o mal, o governo deste mundo. A Jezabel arrumou duas falsas testemunhas para testemunhar contra ele, falando que ele adorava o diabo. Apedrejaram o Nabote. Fizeram o que no versículo 2? Cobiçam campos e os arrebatam. Ela roubou duas testemunhas mentirosas, mentiu contra Nabote, ele foi apedrejado e morto, tomou o campo dele. É o que Miqueias está vendo. Ele está contemplando a maldade das pessoas, do governo. Sabe como ele trata o governo aqui? No capítulo 3. Qual o capítulo 3? Parte B do versículo 2. A parte B do versículo 2: que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos. Sabe o que Miqueias fala que o governo é? Eles não alimentam o povo, eles se alimentam do povo. Eles não cuidam do necessitado. Eles não cuidam daqueles que precisam. Eles se alimentavam do povo e não cuidavam do povo. Aqui Miqueias está dizendo que eles não passam de ser os canibais. Miqueias olha então o governo desse mundo, já não tem esperança, não tem muita coisa. Capítulo 3, versículo 2, a primeira parte do versículo. Ele olha para a sociedade. E vós que aborreceis o bem e amais o mal. O que Miqueias está dizendo é que a pessoa aborrece o bem. É uma inversão dos valores. O mentiroso tem que ser o certo e o certo tem que ser o mentiroso. Eles aborrecem o que é certo e amam a mentira. Pois é, amam o mentiroso. A mentira se tornou verdade. Miqueias está olhando o governo, não tem esperança. Miqueias olha para a sociedade, eles
mentira do que a verdade. Eles amam a mentira e aborrecem a verdade. Uma outra visão que Miqueias tem no capítulo 3, versículo 11, ele olha para aqueles que detêm o poder da justiça, o judiciário, o legislativo. E aí o Miqueias diz assim, capítulo 3, versículo 11: os seus chefes dão sentenças, por quê? Por presente. Suborno da justiça, suborno para dar a causa favorável a você, mesmo que você esteja errado, suborna aquele que vai dar o veredito para que você seja favorecido. Olha para o governo, ruim. Sociedade, pior. Para aqueles que estão lá para dar o seu direito, para fazer a justiça ser feita, um suborno, e eles mudam a verdade em mentira. Olha só, que coisa maravilhosa. Olhou para o governo, sociedade, o poder. Agora ele olha para aquilo que era a representação da igreja. Capítulo 3, final do versículo 11, parte B. Os seus sacerdotes ensinam por... é uma palavrinha bem interessante aí. Interesse. É? Uma vez o irmão disse que... diz não, é verdade. Ele pertencia a uma igreja, e aí a igreja comprou um carro novo para o pastor, e passou um tempo, trocou todos os pneus para o pastor, comprou uma televisão de 50 polegadas para o pastor subiu em cima do cubo, tirou os 2 sapatos e falou: enquanto vocês não me der mais, eu não vou pôr o sapato. Pois é, que coisa, né? Então o que Miqueias está vendo? Ele não está vendo esperança, meus irmãos. Ele não vê esperança, porque ele olha para a sociedade, governo ruim, a justiça pior. Aí ele olha para aquilo que se possa chamar de igreja, de religião. O sacerdote ensina por interesse, os profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos previrá. Olha, está difícil achar uma esperança aí. Olha para o povo ruim, governo pior, o poder, o legislativo, o judiciário corrompidos, o sacerdote pior, os profetas piorando ainda mais ainda a situação. Mas tem um ainda, pastor, falta ainda um pilar ainda. Qual? A família. Capítulo 7, versículo 6. Aí ele olhou para a família. Capítulo 7, versículo 6. Porque o filho despreza o pai. A filha se levanta contra a sua mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Pois é. Olhou para todos os lados. Olhou para a religião, está uma vergonha. Olhou para o povo, pior. Porque até o momento de algumas décadas, aquilo que o povo repudiava, hoje eles batem palma. Aquilo que era um escândalo para eles, hoje é motivo de risada, de alegria, de deboche. Então, meus irmãos, como é que vai fazer? O Miqueias, há 2.700 anos atrás, o que ele contemplou e viu, é o que nós vemos hoje. O que dá tristeza, meus irmãos, tristeza,
é de contemplar um povo que ouve a verdade, mas não vive nela. Um povo que ouve a verdade das Escrituras, mas não pratica e não vive, mas não vive nela. Qual foi o provérbio que foi lido hoje? Ouve, filho meu, a minha instrução e as minhas o quê? Palavras. Tem gente que vem aqui na igreja, ele ouve aqui e sai aqui, ó. Ele continua vivendo a mesma vida. Ele continua vivendo a mesma miséria. Ele não dá valor e crédito à palavra de Deus. Olhou para todas essas coisas e cresceu nele a desesperança. Capítulo 7 de Miqueias, versículo 2. Então ele diz assim: pereceu o benigno na terra. É porque o certo virou errado. E não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para o sangue. Caça cada um a seu irmão com uma rede. Pois é. Bateu uma desesperança no Miqueias. E quantas vezes isso acontece conosco, meus irmãos? Que desesperança de olhar para as pessoas e ver que eles não querem nada com Deus. Nada. Deus está falando com eles pela sua palavra, a verdade, e eles continuam fingindo que não estão ouvindo. Não querem ouvir. E aí o Miqueias está proclamando nas ruas a palavra de Deus. E o capítulo 6 de Miqueias nada mais é do que um julgamento. O quê? Um tribunal. Aqui tem um juiz, um promotor, um réu, um júri, as testemunhas, a acusação, a defesa e a sentença. O capítulo 6 aqui é um julgamento. Sabe por quê? Vamos lá. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te e contende com os montes, ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi montes e a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma contenda. A contenda de Deus é contra quem? Contra quem? O meu povo. Deus tem uma contenda com aquele que se denomina filho de Deus. O julgamento aqui, Deus é o juiz, tem o promotor, e sabe quem é o réu? O povo que se denomina crente. E aí então Deus chama os outeiros, todo o firmamento. Eu tenho uma contenda contra eles, contra o meu povo, e com Israel eu vou entrar em juízo. Deus pede para o réu abrir a boca. Aí o réu não tem o que falar, ele fica com a boca fechada. Então aí Deus começa a chamar o promotor, e o promotor então diz assim, versículo 3: povo meu, o que eu tenho feito? Então o promotor questiona o réu: o que eu tenho feito para você não ser fiel? O que eu tenho feito para você não ser fiel? Está perguntando: o que eu tenho feito para você não ser fiel nunca?
a minha palavra? O que eu fiz para você? Abra sua Bíblia. Siga aí, Miqueias. 1 Coríntios capítulo 10. Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 10. A partir do verso 1. A primeira pergunta da promotoria para o réu: o que eu tenho feito para você? O que eu te fiz? Olha, o que eu fiz para você? Fala para mim. E aí Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, e na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo. O povo entrou no deserto, tinha água saindo da pedra para alimentar 3 milhões de pessoas, mais os animais. O povo entrou no deserto e tinha maná do céu, carne suficiente para sair pelos narizes de tanto que eles comeram. O povo entrou no deserto e Deus nunca deixou as suas pernas se incharem. O povo entrou no deserto. Você não vê relato na Bíblia, no Pentateuco, que alguém ficou doente no deserto. E aí então o promotor pergunta para o réu assim: o que eu tenho feito para você não ser fiel a mim? O que eu te fiz? Abre a sua boca e fala: não, Senhor, deixou faltar isso, faltar aquilo, não sei o que lá. Abre a boca. E o versículo 5 de 1 Coríntios diz que Deus não se agradou da maioria deles. Portanto, 603 mil homens de 20 anos para cima não entraram na terra de Canaã, porque nos 40 anos Deus derrubou eles no deserto. 603 mil homens, 3 vezes a população de Marília, só de homens que Deus derrubou no deserto. O que eu tenho feito para você? Fala para Deus, o que Deus fez para você não obedecer a sua palavra? Capítulo 6 de Miqueias. E aí então não houve resposta. Mas aí ele continua: em que te enfadei? Você pode imaginar o povo dizer que está cansado de Deus? Você pode imaginar, e eu quero que você pense mesmo, meu irmão, minha irmã, que muitos denominados evangélicos por aí, eles estão cansados de Deus e da igreja de Deus. Cansados. E aí Deus diz, através do promotor: abre a sua boca contra mim, fala, vai, pode falar, boca fechada. E aí então versículo 4:
Deus ele continua: certamente te fiz subir da terra do Egito, e da casa da servidão eu te remi, eu te salvei. Você estava morto e eu te dei vida. Você estava nas trevas e eu te trouxe para a luz. Você estava na escravidão e eu te dei liberdade. Você tinha fome e eu saciei. Você teve sede e dei água para beber. Você tinha frio de noite, eu coloquei a coluna de fogo. Você tinha calor imenso de dia, eu coloquei a nuvem. Eu te salvei, eu te remi. E aí então o promotor continua dizendo: mas Deus não salvou o povo de Israel e jogou eles no deserto de qualquer maneira. Versículo 4: e pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. O que é isso aí, pastor? Deus colocou homens fiéis que tinham um verdadeiro compromisso com Ele diante do povo. Homens fiéis, como Moisés, como Arão. A Bíblia diz no livro de Números que Moisés foi tido como o homem mais manso da terra. Arão tinha 4 filhos. 2 deles foram oferecer um fogo estranho. É por isso que esse negócio de fogo é um perigo. Eles foram oferecer um fogo estranho para Deus lá, Deus queimou os 2. Aí Deus ainda chama o Arão e fala assim: Arão, vem aqui. Chama os seus outros 2 filhos para vir servir aqui. O Eleazar e o Itamar vieram. Moisés foi o instrutor que Deus colocou diante daquele povo para os guiar ao deserto, para conduzir, para os ensinar a sua palavra. Deus colocou um instrutor, um homem fiel, que a Bíblia diz que conversava com Deus face a face. Mas você não pensa que Moisés, sendo um homem fiel a Deus, um dia os seus próprios irmãos se levantaram contra ele? Quantas vezes o povo de Israel se ajuntou na tenda da congregação para apedrejar Moisés? Quantas? Eles queriam matar ele. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Provérbios que nós lemos hoje, no capítulo 4, só que a partir do verso 1. Provérbios 4, verso 1. O julgamento está em andamento. Deus, através da sua promotoria, está inquirindo o réu, que é o povo de Deus. E o livro de Provérbios 4:1 diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, e não deixeis a minha lei, porque eu era um filho na casa de meu pai, único de estima de minha mãe. Versículo 4: e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos, e o quê? E vive. Um instrutor fiel. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça, e nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela vai fazer o que com você? Te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o conhecimento, exalta, e ela
te exaltará, e abraçando-a tu, ela te honrará. Os desobedientes, os incrédulos, aqueles que fizeram rebelião contra Moisés, os que a terra abriu e engoliu, esses morreram rápido. Mas os outros, as serpentes abrasadoras, derrubaram todos eles no deserto. Eu coloquei Moisés, Arão, Mídian, versículo 5 de Miqueias 6. Povo meu, lembra-te. Como que as pessoas esquecem facilmente. Como que as pessoas têm uma facilidade plena de esquecer de Deus e da sua palavra. E a mesma boca que fala bem, de repente, daqui a pouco é um manancial de podridão. E aí ele lembrou de Balaque, o rei de Moabe, que respondeu a Balaão, filho de Beor: desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Primeiro, eu quero que você entenda uma coisa: qualquer pessoa que quiser amaldiçoar a sua vida, ele está enrolado. Sabe por que ele está enrolado? Ele está enrolado porque Deus, primeiro, vai transformar aquilo que ele acha que ele vai fazer contra você em bênção. Aquilo que ele acha que ele vai intentar contra a sua vida, em bênção. Aquilo que ele acha que ele vai destruir você, ele vai deixar você mais forte ainda. E aí ele lembrou de duas localizações geográficas: Sitim, Gilgal, são as cidades que o povo de Israel chegou antes de entrar. É a primeira cidade depois que entrou. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu abençoei você desde o começo até o fim. É Deus quem vai nos abençoar. Não é pessoa nenhuma, não é homem nenhum, não é ninguém nesse mundo que vai amaldiçoar sua vida, sua casa. Não é. Não é a boca maldosa e maligna das pessoas que vão fazer isso. Não vai. E Deus soube tratar bem com Balaão. Depois da acusação, o réu então resolve falar, no versículo 6. Estamos ante o tribunal. Agora o réu, então, depois de ouvir a acusação, ficou ali meio quieto, e agora ele quer falar. Ele não pode falar. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerro de 1 ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado de minha mãe? Versículo 6. O réu então chega à seguinte conclusão: Deus, ele quer culto? Deus, ele quer culto? Então eu vou no culto. Deus, ele quer no culto? Então eu vou no culto. Eu vou me apresentar diante de Deus. Eu vou me vestir daquele verniz de crente, mas de crente eu não tenho nada. De crer na palavra de Deus eu não tenho nada. De vida diante de Deus eu não tenho nada. Mas já que Deus quer que eu vou no culto, eu vou. Eu vou, Senhor, pode deixar. Eu vou pôr aquele verdezinho assim na minha frente. Eu vou no culto. O réu abriu a boca. Deus quer culto. Deus quer que eu vou no culto. Então eu vou. Deus quer holocausto, sacrifício. Vou fazer. Mas se Deus rejeita você,
Deus rejeitou também o seu sacrifício e o seu holocausto. Se Deus rejeitou você, não tem sacrifício, não tem holocausto, não tem dízimo, não tem oferta que vai mudar isso. Deus rejeita os dois. Aí versículo 7. O réu então ele inventa e mudou a tática agora. Bom, agora eu vou surpreender a Deus. Eu vou fazer algo grandioso que vai causar um aplauso de Deus para mim. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10 ribeiros de azeite. E se isso não for suficiente, eu vou fazer como os pagãos fizeram. Eu vou sacrificar o meu filho para Deus. Olha só, meu irmão, como que é duro mexer com rebelde, com pessoa que não dá ouvir a palavra de Deus, com pessoa cheia de rebelião, de maldade. Deus quer 10.000 carneiros, eu vou sacrificar. Deus quer muito leite, eu vou levar. Se precisar dar o meu filho, eu vou dar. Mas não é isso que Deus quer de você. Estão lembrados da mensagem da semana passada? Quando Davi ficou com as duas ações diante do pecado? E na segunda ação, que ele arrependido do pecado com a Betseba, no Salmo 51, quando ele se arrepende do adultério, do assassinato, aí ele diz assim: se Deus quisesse esse sacrifício e se agradasse, eu os daria. Deus não quer o seu sacrifício. Deus não quer que você venda a sua casa e seja um perdido. Deus não quer nada, porque Ele é o dono de tudo. Quem é enganado somos nós. Nós é que não temos nada. E aí, no Salmo 51, Davi diz assim: se Deus quisesse sacrifício, eu faria. Mas o que Deus ama na verdade? No versículo 6 que nós lemos: Deus ama na verdade o quê? Que o homem seja verdadeiro dentro do seu íntimo. E então essa verdade que está dentro do íntimo, ela vai sair para fora. Ela vai transparecer, ela vai ser verdadeira, ela vai ser fiel. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. O senhor quer que eu vou no culto? Eu vou. Eu vou lá, eu vou ouvir tudo que o pastor tem para pregar, mas não vou fazer nada do que não. Eu vou ouvir tudo que ele tem para pregar sobre o pecado, sobre arrependimento, só que eu não faço nada do que ele vai falar. Pode ficar tranquilo. Não, mas eu vou no culto. Pode deixar, senhor. Você quer que eu vou? Vou. Você está lá. Eu levo até uma Bíblia se precisar. Capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. O que Deus quer de você? Obediência. O que Deus quer do seu povo? Obediência. O que Deus quer de você? Que você o ame verdadeiramente, como diz a sua palavra. Não adianta chegar no final do mês e colocar R$1.000 de dízimo aqui, irmão. Não adianta. Não. Deus rejeita o homem. Se não for com verdade, Deus não aceita. Deus não é como aquele juiz que vende a sentença por suborno.
Miqueias capítulo 6. Agora deu uma instrução para eles. Versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei. Uma tábua tinha 4 mandamentos e a outra 6. 4 mandamentos implicavam na questão do homem com Deus. Os outros mandamentos implicavam nas questões do homem com o homem. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E os primeiros mandamentos, eles estão relacionados à nossa vida com Deus. Quando Miqueias diz, versículo 8, ele diz que Deus declarou ao homem o que é bom, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. Você vai dar ao seu irmão segundo a justiça, segundo a lei manda. E o amar a misericórdia? Amar a misericórdia é muito mais do que justiça, porque você vai ter que dar ao seu irmão aquilo que o amor pede. Então é muito maior. E qual dessas coisas estão implicadas? Na segunda tábua. E a primeira tábua, então, se implica: andes humildemente com o teu Deus. Mas como que eu vou andar humildemente com Deus se eu não pratico a justiça e não amo a misericórdia? A minha vida é tudo as coisas ocultas. A minha vida não está às claras. Eu não ando na luz. Eu não pratico a justiça. Eu não amo a misericórdia. Como que eu vou andar humildemente diante de Deus? Fala para mim, meus irmãos. Como? E aí Deus vai inquirir o que os homens estão fazendo e praticando. Seu povo, versículo 10. E ainda há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e o ênfase pequeno, que é detestável. Isso daqui Deus está dizendo assim: o meu povo está angariando bens ilicitamente. O meu povo está adquirindo coisas de uma maneira errada, com mentira, com engano, porque tudo aquilo que você precisa fazer ou angariar, que entra a mentira e o engano, Deus não aprova. Eu adquiri isso daqui, mas mentiu para Deus, mentiu para os irmãos, está mentindo. Deus não aprova essas coisas, meus irmãos. O que mais eles estão fazendo? Versículo 11. Seria eu limpo das balanças falsas, do saco de pesos enganosos, vivendo com pesos e medidas diferentes da de Deus, enganando as pessoas, medidas falsas, pesos enganosos. Mas tudo isso falta porque não anda humildemente em Deus
misericórdia. E aí Deus continua dizendo, versículo 12: porque os seus ritos estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, a sua boca, a sua língua está cheia de todo engano. Pois é. E agora? Agora acabou a esperança de uma vez. O tribunal tem o juiz, o réu, o promotor, as testemunhas. Houve a defesa e agora vai vir a sentença. Sentença de Deus. O martelo do juiz. Aquilo que ele vai sentenciar ao pecador, ao rebelde, à rebelião, à mentira, ao engano, à falsidade. Versículo 13: e assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não. Você já conheceu aquela pessoa que tudo não está bom? Você conhece pessoa assim? Nada está bom. Se ele come, não se farta. Se ele bebe, não mata a sede. Olha, meus irmãos, o que o pecado faz na vida das pessoas. Você acha mesmo que aquelas pessoas que entram, porque na mente nossa, na nossa mente, nós achamos que aquelas pessoas que frequentam aqueles restaurantes famosos, aonde você paga 2, 3 mil reais no prato, que vem com uma florzinha em cima, vem com aquele galinho em cima assim, aquele negocinho em volta, e o cara olha assim, isso aqui é comida? É 2 reais o prato. Aí ele come aquilo ali, não fartou. Mas na nossa mente, meus irmãos, na nossa pobreza, conhecimento, entendimento de Deus, nós achamos que essas pessoas é que são felizes, e nós é que somos infelizes. Você é mesmo que uma pessoa que abre uma garrafa de vinho que custa 30 mil reais e bebe a última gota dele, ele sacia a sua sede? E é isso que Deus está dizendo. Sabe por que muitas pessoas não têm contentamento? Nada está bom, tudo está bom. Nada presta. Aí a Bíblia diz assim: tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti, removerás, mas não livrarás. Aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Tu semearás, mas não cegarás. Trabalha, 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 trabalha. Nunca tem nada. Por que será? E aí Deus responde: você vai semear, mas não vai cegar. Você vai pisar a azeitona, mas não vai se ungir com azeite. O mosto não beberás, o vinho. Aí Deus diz por quê? Porque vocês observam os estatutos de Omri e toda a obra da casa de Acabe. Vocês praticam a maldade, o pecado. E a sentença foi 70 anos de cativeiro. Quando Deus mandou Nabucodonosor, o babilônico, destruiu, levou todos eles cativos, 70 anos de cativeiro, eles ficaram, remédio bem amargo para quem precisa aprender. Porque vocês andam nos conselhos deles. Não ouve o conselho de Deus, anda no conselho dos mundanos, do ímpio, do perdido.
para que eu faça de ti uma desolação e dos seus habitantes um assovio. Zombaria, sabe quando aquele monte de assovio, de vaia? Talvez na sua Bíblia está escrito vaia. Tem uma tradução antiga que traz a palavra vaia. Eu virei e trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Não terminou a mensagem. Porque o nosso Deus, Ele é o juiz. Já deu a sua sentença. Mas ainda assim Ele é misericordioso, longânimo, compassivo. E aí Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, ele diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Montanha mais alta do mundo, como ela se chama? Everest. Quantos mil metros? 8.800 metros. Everest. Mas a Bíblia diz aqui que o nosso Deus, Ele é longânimo e Ele perdoa e vai lançar os nossos pecados com a misericórdia e graça de Deus nas mais profundezas dos abismos dos mares. Tem abismo no mar que tem 11.000 metros de profundidade. O abismo. Graças a Deus por isso. Mas o Miqueias não perdeu a esperança, porque Deus, Ele é um Deus da esperança. No capítulo 5 ele faz a profecia sobre aonde Jesus ia nascer. Ó Belém de Efrata, a mais pequenas das cidades, mas aonde vai nascer o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Mas eu quero terminar lendo capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, olhando para o governo, olhando para a sociedade, olhando para o sistema judiciário, legislativo, olhando para a religião, olhando para a família, olhando para os homens, não havia esperança. Mas quando ele olhou para Deus, então Miqueias, o seu coração é cheio daquela bendita esperança de Cristo. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Quando tudo parecia perdido, quando tudo na sua vida parecer perdido, quando tudo fechar a porta, quando todos os homens te amaldiçoarem, quando toda língua, a boca abrir contra você, você precisa lembrar de Deus e que Ele vai ouvir a sua voz. E no mais profundo da sua alma, você vai compreender quem é Deus. Ainda há esperança. Enquanto você tem fôlego de vida, tem esperança para você. Um dia esse mundo será revestido da justiça de Deus, e os homens vão ter que amargar, porque eles vão estar debaixo do cetro de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã,
Não espere em ninguém, espere em Deus, porque é Ele que vai te ouvir. Que Deus abençoe a todos. Nós temos aqui nessa noite nosso querido irmão Gilson, nossa irmã. Hoje ele trouxe a nora. Eu esqueci o nome, eu esqueço mesmo. A Jaqueline. Jaqueline é casada com o filho mais velho do irmão Gilson, né? E eu tive lá, fiquei brincando um pouquinho com o Benjamin. Benjamin tem 6 meses, né? Fortinho. Fortinho. E eu brinquei um pouquinho com ele lá. Legal. Que Deus abençoe você, Jaqueline. Obrigado, irmã. Obrigado. Deus te abençoe, viu? Obrigado. Ficar com as crianças lá dentro não é fácil. Mas quero agradecer a irmã Tamires por isso. Obrigado, irmão. Deus te abençoe, viu? Ricamente. A Laurinha já está aí, está de amarelinho. E a Chuquinha amarela. Não, mas parou. Estou bem. Obrigado por isso. Meus irmãos, na quarta-feira, véspera, passagem de ano, eu já combinei com os irmãos de Pompeia. Eu vou fazer um culto de ação de graças lá, das 19 horas às 20 horas. Terminou o culto, cada um vai procurar a casa do seu parente. Eu vou fazer um culto aqui na igreja. Eu vou sair de lá, depois das 20 horas. E eu quero fazer um culto de ação de graças aqui também. Só que o culto aqui, ele vai começar a partir das 21 horas. A partir das 9. Então, todos vocês que quiserem vir ouvir a palavra de Deus, e se Deus tocar no coração de vocês, não de fazer nada muito extravagante, mas coisas simples, e quiser ficar aqui na igreja, é aqui que nós vamos estar. Esse é o lugar para nós estarmos. E quem quiser dos seus familiares que quiserem vir, fique à vontade. Vai ser uma bênção receber eles aqui também. E terminando o culto, se você quiser ir embora, pastor, eu vou para a casa do meu parente, não tem problema. Tá bom? Mas nós vamos realizar, se Deus assim permitir, a partir das 21 horas, um culto de ação de graças aqui. E aí, durante esse período de dias, nós vamos procurando entrar em contato com as pessoas, se resolver fazer alguma coisa, a gente entra em contato com cada um de nossos irmãos. E cada um de vocês todos também, todos os nossos queridos aqui, são muito bem-vindos conosco. Esse é o nosso último culto de 2014, de domingo. Ore por essa igreja. Ore por esse povo. Ore, vou fazer que nem Paulo. Ore por mim. Por favor. Muito. Ore muito por mim. Porque os desafios não são pequenos, irmãos. Muitas vezes eu sorrio para você, mas estou espremido por dentro.
ore bastante por mim. Me ajude, por favor. Vamos ficar em pé. Agradecer aí, irmã Célia, os queridos aí, que Deus abençoe. Deus. Nosso irmão Elmer vai orar por nós. Nos despedir a Deus, nós. Amém, Santo Deus. Que Deus abençoe a todos e vão em paz.